Domingo, dia 16 de novembro de 2025, celebramos o 33º domingo do tempo comum. Prevenidos contra as propostas que vinculam medo e engano, no mundo que incentiva conflitos e intolerância, somos chamados a trabalhar pela justiça e pela paz. Neste Dia Mundial dos Pobres, lembremos que somos responsáveis pela sua promoção para que todos tenham esperança e vida digna. Preside esta celebração eucarística Padre Reginaldo Augusto Belém, da paróquia Nossa Senhora da Penha, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Com alegria e fé, iniciemos a nossa celebração eucarística cantando. É louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Como tuas obras me alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam louvor. Tua presença eu contemplo no céu, olho a terra, também nela estás. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia você também, meu irmão, minha irmã, que abre as portas de sua casa e do coração para acolher essa Santa Missa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, para bem celebrarmos essa nossa Eucaristia, vamos colocar o nosso coração no altar de Deus, oferecendo nossas intenções, colocando nossos pedidos e ação de graças. Você em casa, cada um aqui, apresente o coração na presença do Senhor e eleve seus pedidos particulares, as suas necessidades. Também queremos pedir pela alma de Zilma Rodas, Josefina Grandino Rodas, João Francisco Grandini, Aparecido José Goldinho, Gonçalo Joaquim da Silva, Domingos Magni, Aparecida de Lourdes Brambila Magni, e também pelo 7º dia de Sebastião de Souza Freire, suplicando ao nosso Deus que os acolha na eternidade. E também pedindo em ação de graças pelo dom da vida da Dona Ana, uma amiga que ama tanto os sacerdotes. A Dona Ana é lá de Ribeirão Preto, do Mercadão de Ribeirão Preto. Dona Ana, parabéns por esse dia. E assim acolhemos as intenções de cada um de nós aqui hoje, nesse encontro com o Senhor. Para bem celebrarmos essa Eucaristia e obtermos os frutos inerentes a ela de salvação, vamos reconhecer os nossos pecados e suplicar a Deus perdão para as nossas culpas. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria de sermos perdoados, cantemos o hino de louvor e gratidão. Glória a Deus no céu e paz na terra, glória. Glória a Deus no céu e paz na terra.
vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Em paz, oremos na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal qual que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O
O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos essa regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados.
É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quase no final do ano litúrgico, temos uma liturgia que nos convida a refletir sobre a história da salvação da humanidade. O caminho último que cada um de nós, de um modo pessoal, e a própria humanidade, cada dia se aproxima. E pensar que o fim da história nossa ou da humanidade não é uma história de perdição, mas sim é uma história de salvação que Deus sempre engendra, sempre constrói e sempre oferece, para a humanidade. Essa liturgia já nos aponta para a conclusão do ano litúrgico, que é o próximo domingo, onde nós celebraremos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Jesus, que é o juiz desse mundo e o Senhor da história, irá concluir e entregar ao Pai um reino de amor, um reino de justiça. A liturgia de hoje em si não fala na destruição ou do fim dos tempos, como este apocalipse que o mundo prega, ou que nós às vezes ouvimos dizer. Mas a liturgia de hoje quer nos ajudar a refletir como estamos caminhando, como que a humanidade está caminhando, e corrigir ou fortalecer nossos passos nessa proposta de vida, nesse caminho que Jesus vem nos oferecer. No final do horizonte da vida humana, da humanidade, Deus está de braços abertos, oferecendo-nos vida, vida definitiva e vida plena. Então hoje a liturgia ilumina os nossos caminhos e nos ajuda a permanecer neste caminho, porque é uma promessa no final desse evangelho que pode até nos causar um certo medo, e é uma leitura do nosso tempo, o evangelho de hoje. E há a promessa de que é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Irmãos e irmãs, é permanecendo firme no caminho proposto por Jesus Cristo, o seu reino de justiça, de amor, que nós iremos ganhar a vida, que salvaremos a nossa alma. Só que o contexto em que nós vivemos, assim como o povo da primeira leitura, nos desafia. O profeta Malaquias viveu num tempo muito difícil, como vários. Cada geração tem a sua dificuldade, o seu enfrentamento, as suas dificuldades. E o profeta Malaquias viveu num tempo desse, onde o povo não tinha comida, roupa, a família não tinha uma casa para morar, muitas injustiças eram cometidas. E então o povo, diante desse caos, começou a perguntar: mas será que Deus os abandonou? Porque parece que o mal prospera, parece que o ímpio prospera e o justo, enquanto ao justo tudo vai mal. Meus irmãos, quem de nós, em pensamento ou até verbalizando, já não questionou essas situações?
Quem de nós não tem um sentimento, muitas vezes, de estar lutando contra a maré? Isso se temos o princípio, né, da justiça divina e do caminho de Deus, que devemos, né, trilhar. Quem de nós talvez não teve ou tem a sensação de que o mal parece crescer mais que o bem? De que a injustiça parece que está dominando sobre a justiça? Quem de nós muitas vezes nos sentimos essa falha, né? E sentimos que parece que o mal prospera e que ainda se dá bem. Não podemos pensar assim, porque a primeira leitura vem nos dizer que Deus e Jesus é a encarnação, né, no meio de nós, é esse sol da justiça do qual nós colhemos os raios da sua salvação. Então nós não podemos deixar o nosso coração se enfraquecer, porque em meio ao caos podemos perder essa esperança, podemos nos enfraquecer de tal modo aonde nós não conseguimos mais chegar à esperança, e sem esperança a gente não tem coragem mais de caminhar na vida. A esperança é uma virtude teologal, que alimenta e que anima o coração dos homens e mulheres de boa vontade, daqueles que sonham sim, que vivem e que pregam e que vivem a palavra de Deus, e que sabe que a salvação é um dom gratuito de Deus, e que nós, diante da cruz do Senhor, não podemos ter uma vida rasa e medíocre. Nós precisamos todos os dias sermos melhores. Precisamos todos os dias olhar para a cruz, da onde emana a nossa força, a nossa coragem, porque ao olhar para a cruz não vemos derrota, vemos vitória. Então é fato de que quando lutamos, Deus vence. A luta é nossa, irmãos, mas a vitória é de Deus. Então é nele que nós nos fortalecemos. Então, diante desse caos, corremos o risco de questionar e perdermos a esperança e achar que o mal vai prevalecer. O fato é que nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, que o ímpio e o justo não terá um destino igual. Não pode o justo e o injusto terem o mesmo destino, porque no final de tudo, meus irmãos, haverá separação de quem serviu a Deus e de quem não serviu a Deus, de quem praticou a justiça e de quem praticou a injustiça. Ora, quantas vezes a gente ouviu falar de Jesus nos falando, separará o joio do trigo? Quantas vezes nós vemos Jesus dizendo, separar as ovelhas dos cabritos? Então é fato que nós precisamos erguer a nossa cabeça. É preciso nós levantarmos a nossa esperança de saber que Deus é a justiça, Ele é o sol da justiça. E por que nós precisamos confiar nisso? Porque em Deus não há um princípio da injustiça e nem da contradição. Deus justificará no final dos tempos, em si e por si mesmo, todas as coisas. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós vemos Jesus falando do seu tempo, falando e atualizando, e como que é incrível a palavra de Deus, né, gente? Que atualiza esse mistério e que faz leitura atual para nós. Enquanto eu proclamava o Evangelho, como que nós pensávamos, nossa, realmente, guerras, revoluções, famílias se voltando umas contra as outras, parece que está lendo hoje, 2025. Então essa palavra quer nos iluminar, meus irmãos e irmãs, para que esse chamado do Senhor faça com que a gente revigore no nosso coração a nossa esperança. Nós, ao estudarmos a teologia, a gente compreende que Deus, Ele, no seu engendrar, na sua salvação à humanidade, Ele tem 3 estágios da salvação. Deus engendrou a salvação através de 3 momentos da humanidade. O primeiro deles é a encarnação, que culmina na ressurreição. E é o momento que a gente chama desse tempo histórico, que já foi concluído, porque Jesus já se encarnou e ressuscitou. Quando Jesus fala da destruição do templo, né, de Jerusalém, Ele está falando que a salvação não é mais exclusividade em Jerusalém, mas a salvação se expande para o mundo todo. Então a primeira fase já foi concluída, que é essa encarnação que culminou na ressurreição de Jesus. A segunda fase, meus irmãos, o segundo momento, é esse momento entre a ressurreição e a parousia, que é a ressurreição, que é a volta do Senhor. E essa linha de tempo, eu e você está aqui agora. Então qual que é a segunda fase da história da salvação? O tempo da igreja, a missão da igreja,
que começou depois da ressurreição de Cristo até a parousia, a sua segunda vinda, que nós não sabemos quando virá. Só sabemos que já tem 2025 anos, né, a partir da ressurreição de Cristo, 11 meses e 16 dias e algumas horas. Então é nesse tempo que a igreja se insere no mundo para ser luz, para estar preparada para a vinda do Senhor. Então você entende que essa palavra ilumina nosso coração, erguer a cabeça no horizonte da nossa história da humanidade e confiar em Deus? E saber que mesmo que a humanidade frustrou e frustra os planos de Deus, Deus não abandonou. Não é Deus que errou ao criar o ser humano, porque muitas vezes a gente pensa isso. Mas é a humanidade que frustra os planos de Deus. Mas mesmo assim, Deus engendra novos meios para nos salvar. Está nos comunicando agora essa salvação a mim e a você. Então esse é o tempo da igreja, a igreja de Cristo que está na face da terra, para ser luz nesse caminho até a vinda do Senhor. Que pode acontecer na minha partida, que eu vou me encontrar com Deus imediatamente. A parousia pode acontecer primeiro na minha morte, na sua morte, irmão. O dia que fechamos os olhos, ou no tempo em que ninguém sabe. E mais do que querer saber o dia que o Senhor vai voltar, ou que vamos morrer, a nossa preocupação mas quando eu partir, ou quando Ele voltar, o Senhor vai me encontrar vigilante como construtor do seu reino, porque essa deve ser a nossa preocupação. Esse deve ser o nosso trabalho, a nossa entrega. E a última fase é propriamente a vinda do Senhor, a parousia, a conclusão de todos os tempos. Então a gente está falando da história, da antropologia, a salvação da humanidade, e da escatologia, que é a disciplina da teologia que fala sobre o fim último das coisas, né, da humanidade, e então esse momento da história, da antropologia e da escatologia. Estamos na segunda fase, meus irmãos. Então nós precisamos levantar os olhos e compreender essa palavra do Senhor para nos alimentar. E entender mais ainda que tudo que eu faço agora, tudo que eu escolho agora, tudo que eu também não escolho, toda a minha vida, toda a minha decisão tem peso de eternidade. Tudo que você está fazendo tem peso de eternidade. Qual eternidade você quer que pese mais? Na plenitude com Deus, que é símbolo do céu, ou na plenitude da ausência de Deus, que é o que nós chamamos de inferno e condenação? Então, se eu penso que tudo tem um peso de eternidade, eu preciso olhar para esse evangelho de hoje. Eu preciso fazer leitura disso daqui e pensar o que o mundo está me dizendo, para onde o mundo está caminhando, e iluminados por Jesus, ouvir somente a sua voz, porque em meio ao caos surgem os adivinhadores, os charlatões. A gente tem que tomar muito cuidado no contexto de caos. Irmãos e irmãs, é no momento em que as ovelhas estão perdidas que surgem os lobos. E você tem que tomar muito cuidado com quem diz que tem a vida eterna, a salvação, que não é Jesus. Você tem que fazer leitura deste mundo e prestar muito atenção o que o mundo está lhe oferecendo, porque só o Senhor nos oferece essa vida e a vida eterna. Então, nesse momento de caos em que nós vivemos, corremos o risco de perder o horizonte da eternidade. E mais do que isso, olhar para o céu, cruzar os braços, não. O Senhor nos ajuda a agir agora, a sermos testemunhas e construtores do seu reino. Aí por isso que Paulo, na segunda leitura, vai falar aos tessalônicos que achavam que a volta de Jesus era tão iminente, como se fosse semana que vem, mês que vem, porque o Senhor prometeu voltar. E eles então entraram na ociosidade, na apostasia, no abandono da fé, já não trabalhava, já não fazia mais nada. Nós precisamos esperar a vinda do Senhor trabalhando, agindo corretamente na justiça. Então São Paulo vem nos alertar, meus irmãos, sobre como devemos esperar a vinda de Deus. Seja na nossa partida, seja na conclusão dos tempos, é trabalhando, é buscando viver este reino de Deus, que também é nosso. Assim, quando nós olhamos para a realidade
do nosso tempo, como o profeta Malaquias, nós precisamos animar o nosso coração, dar testemunho da nossa fé, porque o Senhor é aquele que nos aguarda no fim da nossa história, da história da humanidade, de braços abertos, nos oferecendo a salvação. Então que a gente firme os joelhos, cansados, as mãos cansadas, levantemos a nossa cabeça, olhemos para esse Cristo, que domingo vamos celebrar o seu reinado sobre todas as coisas, e nos animemos, meus irmãos e irmãs, cheios de esperança, para que possamos transformar esse mundo num sinal do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, alimentados, orientados e iluminados por essa palavra de Deus, vamos professar a nossa fé? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, como assembleia orante, elevemos nossa cabeça, abramos o coração e, confiando nesse Deus que é Pai, vamos elevar nossas preces, súplicas e orações. A cada invocação responderemos: visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, sustento dos vossos servos, fortalecei os que governam vossa igreja, o Papa Leão, nosso arcebispo, seus bispos auxiliares e todos os bispos, para que guiem com firmeza a barca de Pedro e confirmem o vosso povo na fé. Oremos. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, que prometeis a vida aos que permanecem firmes, concedei ardor missionário à vossa igreja particular de São José do Rio Preto, para que sempre dê testemunho do vosso amor, especialmente com os mais pobres de nossa cidade. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, que sois o sol de justiça anunciado pelos profetas, iluminai todos os consagrados e consagradas, para que sejam na história sinais e portadores da esperança. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Senhor, que nos advertis que o tempo está próximo, dai-nos o espírito de vigilância ativa, para que possamos estar sempre preparados para a nossa chegada. Visitai-nos, Senhor, com vossa misericórdia. Acolhei, Pai benigno, nossas orações. Acolhei também a vida, em particular, de cada filho aqui presente, mas também cada filho e filha que está em sua casa. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando
estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício de reconciliação e louvor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós os pedimos, Senhor, concedei que a oferenda colocada sob o vosso divino olhar nos obtenha a graça de vos servir e alcançar um dia a eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e vos deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo
e ficamos esperando sua vinda. Recordando ao Pai neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo Papa Leão ser bem firme na fé, na caridade, e a Antônio Vilar, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o vosso reino. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida, bem como Sebastião de Souza no 7º dia, todas as almas de nossos irmãos já mencionados no início dessa celebração. Lembremos também na saudade do coração de nossos familiares, amigos falecidos, as almas de todos os benfeitores da Rede Vida. Acolhei o Senhor junto a vós bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos e irmãs, como é bom saber que Deus é Pai. Contudo, não devemos só chamá-lo de Pai, mas confiar de que Deus é Pai. Assim como filhos e filhas, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a esperança do nosso Deus estejam sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e sangue de Cristo, sua alma e divindade, nos dê força e coragem, hoje e sempre até a vida eterna. Amém. Que se levantam para consagrar, lábios que se abrem para proclamar. Santificai, ó Deus, este pão e este vinho, a fim de que se tornem em cruento sacrifício. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Isto é meu corpo, toma e comei. Cálice do meu sangue, toma e bebei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele permanecerei. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Para compreender o grande mistério, não se pode crer no que os olhos sobre o altar enxergam. É preciso ver com os olhos da fé que, apesar das aparências, é Deus escondido. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Adoro-te para comungar, comungo-te para adorar. Adoro-te para comungar, comungo-te para te adorar. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade
nosso Jesus Cristo. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. nesse instante de comunhão íntima com o Senhor. Adoremos em nossa alma e nosso coração o Senhor que nos alimenta de eternidade, o Senhor que nos alimenta do céu. Irmãos e irmãs, se nós não respirarmos Deus, iremos morrer asfixiado por este mundo. Renovemos nosso coração, nossas esperanças no Senhor. Nós te pedimos a graça, Jesus, da renovação, porque nos promete um novo céu e uma nova terra. Ajude-nos a permanecer firmes, Senhor. Restaure e renova nossas vidas, nossas mãos, nossos pés. Levanta todos os caídos, Senhor. Que o Senhor possa neste momento visitar todos os lares, corações e casas. Pessoas que estão vivendo um esgotamento psíquico e espiritual. Que a tua graça, Jesus, que não encontra barreiras nenhumas e pode, por esse meio de comunicação, atingir os corações mais necessitados de esperança. Obrigado porque és a nossa esperança, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela renovação. Obrigado pelo vosso corpo e sangue em nossas vidas. Te adoramos, te bendizemos. Dai-nos forças para lutar, porque a vitória já pertence aos filhos e filhas de Deus. Obrigado por todo o reerguimento, por toda a palavra que nos direciona. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei no nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Alimentado, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós os pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos um convite muito especial aos jovens para a missa de quarta-feira, agora, essa semana, dia 19, às 7 da noite, às 19 horas, com a bênção da imagem de Carlo Acutis, e no final será sorteada uma imagem, esta daqui, né, do Carlo Acutis. Olha que imagem linda, né? Será sorteada. Então venha, jovem, né? Esse jovem santo, jovem santo que nos inspira, não só os jovens, mas a todos nós, ao amor à Eucaristia. Também lembrando que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, temos aqui a reza do terço, né? A contemplação dos mistérios, sempre às 18, de segunda a sexta-feira. Irmãos e irmãs, voltados para a imagem da nossa Mamãe do Céu, vamos confiar a ela a nossa semana, nossas angústias, nossas esperanças, nossas alegrias e nossas tristezas. Somos um povo de fé e em tudo vivemos com a nossa fé e pela nossa fé, certos de que Deus e Maria intercede por toda a transformação das realidades de morte, de desânimo, de trevas em nossas vidas. Então vamos consagrar nossa vida e nossa semana à Mãezinha de Deus. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São José, desça sobre vós a família, a semana, a saúde, o trabalho de vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Uma semana cheia de superação em fé e de em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Dê a paz de Cristo ao seu irmão do lado, por favor. Jesus.
um caminho difícil demais. Terás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue a lei, Segue a lei, segue a lei, segue a lei. deixa Deus sonhar em ti.